Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos ver aqui o que o Galdames falou na sua chegada para jogar no Vasco. Temos reforço chegando aí para cobrir o lugar de Paulinho e muito mais. Ficou interessado e quer saber mais os desfechos dessa história? Então assista esse vídeo até o final. Como está a expectativa de jogar no Brasil? Como foi a negociação para você agora estar jogando no gigante que é o Vasco? La verdad estoy muy contento, creo que es una linda posibilidad jugar en un equipo tan grande acá en Brasil, con la importancia, con la historia de Vasco da Gama. La verdad me da muchísimo orgullo y estoy muy contento, espero poder ayudar al equipo a lograr su objetivo. Para você, que a gente sabe que você tem uma amizade com o Medel, chegou a conversar com o Medel, perguntar sobre o Vasco, como é que foi esse contato e como é que vai ser esse reencontro? Sí, del inicio con Gary tenemos una linda amistad, nos conocemos hace muchos años y desde el primer momento que le comenté del interés me dijo que viniera acá, que Vasco es un equipo, una institución muy grande, con mucha historia, que los hinchas de Vasco son muy pasionales, que el equipo tiene un apoyo gigante y obviamente esas fueron cosas, aparte de que está Gary acá, que es el capitán del equipo, son cosas que me motivaron a venir a Vasco. Galdames, falando sobre os íntios, sobre os torcedores do Vasco, queria que você aproveitasse e mandasse uma mensagem. O que o torcedor pode esperar da sua performance para essa temporada 2024? Sé que acá en Vasco hay mucha presión, sé que los hinchas quieren ganar todos los partidos, así que se queden tranquilos que por mi lado voy a dejar todo para poder ayudar al equipo. Pois é, pessoal, temos aí as primeiras palavras do Galdames aqui no Brasil, né? Tá muito contente, veio também pela história do Vasco e tudo mais, veio também pelo Medel que falou com ele, né? O Medel, capitão, ele tem uma amizade muito boa com o Medel. E vamos ver aí como é que vai se sair o Galdames nesse time do Vasco, né? E agora vamos ver aqui o que o Nicola falou sobre um possível reforço para o lugar do Paulinho. Vamos lá. Francisco Chagas, essa 777 Partners é uma empresa de pilantras e eles só vão lucrar em cima do Vasco. A reclamação do Francisco Chagas tem tudo. Deixa aqui nos comentários se você também está com a mesma pensamento que o Francisco Chagas. Se você acha que essa 777 é uma pilantra. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. A ver com uma matéria feita pelo GE, super ilustrativa, que aponta que desde que a 777 assumiu o Vasco, ela recebeu mais com vendas de atletas do que colocou para contratação de jogadores. O Vasco da 777 faturou com transferência de jogadores 230 milhões de reais. As maiores vendas do Andrei, 68 milhões, do Marlon Gomes, 64, do PEC, 49 e do Pedro Raul, 27 milhões. Então guardem esse número, 230 milhões. Na hora de investir, foram investidos 176 milhões de reais. Uma diferença de 54 milhões. Quando a gente imagina que a 777 compraria o Vasco para colocar muito mais dinheiro do que para ter de receita, não é o que está acontecendo. Entre esses 176 milhões investidos, os mais caros foram João Vitor, 32 milhões de reais, Adson, 26 milhões de reais, Piton e Léo Pelé, 16 milhões cada, o Orelhano por 15 milhões e 800 mil. Essa diferença de 54 milhões entre o que a 777 arrecadou com vendas de atletas que haviam sido formados pelo Vasco, nada a ver com a 777, e que ela gastou com contratações, ela vai ser amenizada, porque o Vasco já tem acertadas as contratações do Galdames, que é o volante chileno que estava no Genoa, 1 milhão e 300 mil, e do Esforça, que vem do News Old Boys. A operação vai ser concretizada assim que o torneio pré-olímpico terminar. O atleta está disputando o pré-olímpico, operação de mais ou menos 25 milhões de reais. Como está o Vascão da Gama, escreve o Seguidor Guerreiro. Seguidor, ontem lançaram o nome do Matheus Rossetto como um possível substituto para a perda do Paulinho. O Paulinho se machucou, né? Posso garantir que o Rossetto não faz parte dos planos. Também falaram em Coronado, descartado. Hoje ainda surgiu o nome do Lincoln Henrique, é um jogador que pertence ao Fenerbahçe, não vai ter seu contrato renovado por lá, ele já está voltando de contusão e o Fenerbahçe já topou negociá-lo. Só que existem outros clubes para os quais ele foi oferecido, as tratativas estão em andamento. Pois é, pessoal, tá aí, né? A empresa lucrou muito mais com os jogadores que ela nem investiu praticamente. Esses jogadores já estavam no Vasco. Esse contrato dos jogadores que veio da base do Vasco, esse contrato era para ser 100% do Vasco. Os caras, na hora de investir, eles
na hora de assinar o papel, eles fizeram algo errado aí. Porque a empresa chegou e investiu no Vasco, né? Fez o aporte. Só que ela tem 70% desses jogadores também que já estavam no Vasco, que o Vasco já tinha gasto neles e tudo mais. Então, lógico, fizeram para ser o contrário, entendeu? Essa parte, e ver se vocês concordam comigo. Os jogadores que eram da base antes da 777 entrar com o contrato, era para ser 70 a 30 para o Vasco, 70% para o Vasco e 30% para 777. E os 70 da 777 a 30% do Vasco era para ser dos jogadores que foram contratados após a 777 e dos jogadores da base que chegaram, né, após a 777. Então, os caras chegaram agora, fizeram um aporte, e os jogadores que o Vasco investiu muitos anos da base, o lucro foi para 777. Então, esse aí tá errado. Na minha opinião, o certo seria 777 assinou agora, então esses jogadores que estão na base aqui, que estão na base, ou que subiu da base, foi para o time titular, não importa. Vocês assinaram nessa data. Para trás, a maioria nossa, 70% é do Vasco. E os caras não, deram 70% para 777 de tudo. Jogador de base, tudo. Então os caras saíram lucrando, saíram no lucro aí com essa situação. Na minha opinião, fizeram errado, né? E agora vamos ver aqui o que o Edmundo falou aqui. O Jameson Roberto. O Vasco só tem 2 jogadores, Lucas Piton e Payet. É muito vergonhoso ter um time desse. Chega de jogadores medíocres. Eu já vi o Vasco jogar com times inferiores e ganhar. As coisas podem ser diferentes do que foi hoje. Num clássico à vontade. Só para deixar aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários se os jogadores que chegaram no Vasco são medíocres. Se vocês pensam igual esse cara que perguntou, os jogadores do Vasco são medíocres, os que chegaram? Deixa aqui nos comentários a sua opinião também, quero saber sobre isso. A preparação ela é diferente, tudo pode acontecer. Minha preocupação, e domingo perder, ganhar, não muda nada. A minha preocupação é com o todo, com o ano, sabe? E eu falei isso já no primeiro jogo, quando a gente fez a narração do primeiro jogo. E se empolgou porque ganhou na estreia, ganhou 2 vezes, né? Ganhou de tarde, ganhou de noite, enfim. E eu já tinha dito que as coisas que eu estava vendo não me agradavam. Ninguém se manifesta, ninguém fala, ninguém procura o Pedrinho para poder compartilhar, usar a experiência dele fora de campo, dentro do campo, a vivência, o amor que ele tem pelo clube. Ninguém fez. Ficamos todos aqui esperando a torcida para que o Vasco fosse melhor do que o ano passado. E não vai ser, porque vendeu os melhores, os mais jovens, e trouxe jogadores piores. Então, não tenho a menor dúvida que a gente vai agonizar, vai sofrer. E acho que passa muito também pelo trabalho. O Ramon Dias veio, deu aquele choque de realidade, mudou, porque pior do que com o Jardine não ficava. O Vasco conseguiu, por um milagre, se livrar do rebaixamento, mas sem dúvida nenhuma, esse ano a gente vai sofrer novamente. Pois é, pessoal. E aí, vocês concordam com o Edmundo? Esse ano a gente vai sofrer novamente? Vocês acham que esse ano a gente vai lutar por rebaixamento novamente? Na minha opinião, não. Eu não acredito que a gente vai sofrer. Como eu já falei, a gente vai brigar entre, digamos, 7 e 12 as posições do Campeonato Brasileiro. Entre a posição 7 e a 12ª colocação. Acredito que o Vasco vai brigar nessas posições aí. Por que você está falando isso? Porque esse time que terminou o Campeonato Brasileiro, ele fez campanha de G7 no segundo turno. Ele deu uma reforçada, né? Trouxe alguns novos jogadores. O Vasco não está aquele elenco que a gente tanto quer, né? Mas deu uma melhorada.
né? Vendeu bons jogadores, lógico, Peck, Marlon Gomes, né? Vendeu bons jogadores, perdemos o Paulinho agora, mas acredito que o Vasco não vai lutar para cair. Se eu tivesse a esperança do Vasco lutar para Libertadores, com esse time, né? Libertadores, e ser campeão, eu dizia que o Vasco ia sofrer, né? Não o Vasco, nós ia sofrer. Mas eu tô na nice, né? Tô numa nice. Tô ali contando que o Vasco fique entre a 7ª posição e a 12ª, 13ª posição. Acredito que o Vasco não vai passar disso, né? Não vai brigar para cair, também acredito que não vai brigar por títulos, se manter esse time, né? Se manter esse elenco. Se trouxer alguns novos reforços, jogadores melhores, acredito sim que o Vasco pode lutar por algo maior. Mas a gente tem que ver que o Vasco voltou de Série B, tá em construção, reconstrução. A cada ano as coisas tendem a melhorar, porque próxima janela, que é a janela do meio do ano, o Vasco não vai gastar tanto, vai trazer 2, 3 peças no máximo ali para a recomposição do elenco. Na próxima janela de 2025, o Vasco vai melhorar o elenco. Então, isso é o Vasco vai montar. Eu acredito que o Vasco, se o pensamento da 777 fosse títulos e engrandecer ainda mais a prateleira de títulos do Vasco, era a médio e longo prazo. Daqui a 3, 4 anos o Vasco ia estar com um time competitivo, né? Mas a 777 não pensa dessa forma. A 777 a empresa pensa em vender jogadores e lucrar em cima disso. Então, na minha opinião, esse time do Vasco, esse elenco do Vasco, ele não vai brigar para cair, a gente não vai sofrer, né? Não vai brigar para cair. O Edmundo está revoltado aí porque ele deu essa entrevista logo após a perca do Vasco no último jogo, né? Mas tem que lembrar que o Vasco estava com um time alternativo. Então, o time alternativo do Vasco ele ainda tem que melhorar muito. Não é um time competitivo. Mas o time titular do Vasco a gente vê que é um time competitivo. Um time que dá para competir, um time que dá para jogar. Lógico, o Ramon Dias tem insistido às vezes no Praxedes, que ainda não conseguiu desenvolver, né, o futebol. Teve a perca do Paulinho. Então tudo isso vai modificar esse time. As coisas vão ter que o Ramon Dias vai ter que bater cabeça para montar um time, para colocar alguém no lugar do Paulinho, ou contratar alguém, ou colocar alguém já do elenco no lugar do Paulinho. Temos aí um cara que joga muita bola. Se ele quiser, ele joga muita bola. Se ele quiser, ele pode ajudar muito ao Vasco, mas ele não quer, que é o Orediano. Um cara sensacional que poderia muito bem ajudar o time, mas ele não quer. Então, se ele não quer, o Ramon Dias não vai contar com ele. Então, o Vasco tem que fazer um jeito de vender o Orediano agora, né? Nessa janela, tem que vender ele agora, ou fazer uma troca, né, por algum outro jogador lá de fora, para onde ele queira ir, que seja a altura, né, para recompor esse elenco, esse lugar do Paulinho. Não é fácil arrumar um cara para jogar no lugar do Paulinho, mas o Vasco precisa disso. Na minha opinião, o Vasco não vai cair. Eu não concordo com o Edmundo. O Vasco não vai lutar para cair. Esse time do Vasco vai lutar ali por Sul-Americana, vai lutar entre a 7ª e 13ª posição. Eu acredito que disso não passa, nem para baixo e nem para cima. Então, pessoal, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que vocês acham a respeito sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!